Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste aqui do plenário, ou quem nos assiste da TVL, muito boa tarde. Na semana passada aqui eu parafraseei o vereador Zeca Bombeiro, quando ele usou a expressão enxugar gelo, e também quero me dirigir ao vereador Almir, quando ele reclama de algumas coisas do excesso de burocracia. E eu citei aqui, vereador Almir, um fato que é a ocupação de casas interditadas após a catástrofe de 2008, na rua Hermann Ruscher, que foram invadidas ali por moradores de rua, por drogados, por criminosos, enfim, uma série de pessoas que estão lá em condição de risco, ocupando um imóvel que está proibido de ser ocupado, e aí acompanhei toda a tramitação depois de fazer, na metade do ano passado, antes da metade, primeiro semestre do ano passado, uma indicação ao Executivo para que tirasse aquelas pessoas de lá. E ali começou toda uma discussão de quem é que pode fazer, como fazer, até que eles tiveram a ideia de assaltar a escola militar, de furtar a escola militar depois do arrombamento final de semana, e a polícia acabou indo lá e tirando algumas pessoas porque aprenderam. Essa foi a razão. E nesse meio tempo, nesse interim, a Secretaria de Defesa Civil comunicou ao Ministério Público, pedindo que o Ministério Público tomasse alguma ação, alguma atitude, para comunicar os donos das casas que as casas foram invadidas. O Ministério Público alega que isso é um dever da Prefeitura, e na semana passada eu estive com os moradores, junto com o coronel Menestrina, secretário da Defesa Civil. Ele deu todas as explicações, toda a burocracia, vereador Almir, de um ano já, toda a tramitação de um ano, e ele garantiu àquela comunidade que em 3 meses vai ter uma solução, no máximo até 3 meses vai ter uma solução. Eu vou estar em cima da Secretaria de Defesa do Cidadão para cobrar essa solução. Eu também, no último pronunciamento, eu fiz aqui não é uma crítica, mas uma observação ao momento do Estado de Santa Catarina, que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado passam pelo seu primeiro grande desafio, que é a questão de enfrentar os benefícios fiscais e como equalizar o decreto do ex-governador Pinho Moreira, que vai surtir efeito a partir de abril deste ano, acabando com os incentivos fiscais do Estado de Santa Catarina, de todos os setores, independentemente de qual ele seja, e criando um grande problema na economia do nosso Estado. E acho que o governador Moisés e a Assembleia de Santa Catarina têm que tomar uma atitude para manter a economia do nosso Estado em alta. E hoje eu li a seguinte notícia que diz que Santa Catarina termina 2018 com a menor taxa de desemprego do Brasil. Isso senhor presidente, graças à política de desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina. Isso é uma história de governos que preservaram o desenvolvimento econômico ao invés de aumentar a máquina. Isso é a história de um Estado que gera incentivos ao empregador, ao empresário, ao trabalhador. E a gente não pode deixar que mude o rumo do desenvolvimento econômico da economia do Estado de Santa Catarina. Os dados foram divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, dia 22, e a taxa de desemprego de Santa Catarina ficou em 6,4% no trimestre entre outubro e dezembro. E essa é a taxa que nós queremos, não só que mantenha, mas que diminua, que o nosso Estado continue avançando em posições de destaque na geração de emprego, de renda e arrecadação de impostos no Brasil. O Estado de Santa Catarina é um dos estados que mais arrecada, e mudar a nossa política de desenvolvimento econômico sem critério, chamando o empresário de sonegador, não vai resolver. Nós temos que ajudar setores econômicos importantes para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.